Feira da Barganha, tá? Ou para os mais taubateanos aí, Feira da Breganha, né? A galera gosta. Já foi na Breganha? Não sei, Feira da Barganha, tá? É famosa aí no Brasil aí. Então abra comigo em Lucas, capítulo 15. Só que dessa vez nós vamos ler do versículo 25 em diante. Tá? Domingo passado a gente leu até o verso 24. Hoje nós vamos ver, porque vocês não acham que eu ia falar de um filho sem falar do outro, né? Daí a balança não fica legal, a gente precisa equalizar. Já que eu falei de um filho, porque eu falei, esse negócio de parábola do filho pródigo, gente, no original não existe, tá? Isso aí foi uma convenção que um tradutor colocou ali, porque vocês vão ter esse entendimento pleno hoje. O título correto seria Parábola do Pai que Ama Seus Filhos, tá? Não tem, vocês vão ver que tem uma outra parte da história aqui. Vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo de número 25. Vai dizer assim a palavra de Deus. Deixa eu só colocar outro texto na agulha aqui para falar com vocês. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos pela tua palavra. E eu quero declarar sobre esta casa hoje um espírito de entendimento, o teu espírito vindo numa forma de espírito de sabedoria que descortina todos os segredos, que descortina todas as nossas intenções, que descortina todos os nossos maus olhares. Eu peço que isso venha cair por terra, meu Pai, que as escamas dos nossos olhos venham cair nesta noite e que possamos, meu Pai, compreender a grandiosidade do teu amor. Senhor Jesus, tu és bem-vindo nessa casa, tu és bem-vindo nos nossos corações, e nós só estamos aqui, meu Pai, para poder celebrar o teu amor. Ah, Senhor Jesus, vem com tua graça, nos abençoe e nos abraça, porque nós somos carentes da tua presença, nós precisamos melhorar, meu Pai, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos rever, meu Pai, nossas atitudes mediante o teu caráter, mediante o teu amor, meu Pai. Nos abençoa nessa noite. Seja conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, semana passada, domingo, a gente falou dessa parábola do filho, do pai que ama seus filhos, na ótica do filho mais novo. Só para poder dar um pano de fundo para quem não estava aqui. O filho mais novo, o pai tinha 2 filhos. O filho mais novo, ele pede a sua parte na herança, ou seja, ele antecipa algo que ainda não lhe era devido, ele tenta pegar do seu pai, até ele pega do seu pai aquilo que ele só herdaria do seu pai em morte e vai gozar os seus desejos, vai gozar suas aventuras. E quando ele vai gozar suas aventuras, ele aprende num período de tribulação que ele passou, porque a grana acabou, os amigos foram embora, e ele ficou com inveja até mesmo daquilo que os porcos estavam comendo.
E esse cara volta para casa, arrependido, o seu pai o recebe. E a lição de domingo para nós foi aquilo: não queira antecipar a herança do pai, porque herança sem o legado do pai, de nada vai adiantar para você. Herança sem o caráter do pai no teu coração, só vai te levar à falência e só vai te levar a ter inveja daquilo que porco come. E o pai recebe esse filho, restitui a sua posição de filho, colocando um anel, dando autoridade familiar, colocando uma sandália, tirando ele de uma condição de escravo e colocando vestes novas, dando liberdade e não enxergando os pecados cometidos por esse filho, restituindo uma santidade que esse filho deveria ter. Ou seja, virou festa o negócio. Aquilo que era tristeza virou alegria. Só que existiu o irmão mais velho. Gente, o ventilador está desligado, por favor. Não faça isso comigo, não. Vocês... Então o filho mais velho, ele ficou em casa. O filho mais velho não estava sabendo de nada daquilo que aconteceu. O filho mais velho, ele estava no campo, conforme diz o texto aqui. E quando ele estava no campo, na hora que ele está voltando dos seus trabalhos, ele começa a ver uma festa rolando na sua casa. Ele começa a ver que estavam todos alegres, havia uma movimentação diferente. E ele, quando chega para os funcionários daquela casa, ele pergunta: o que está acontecendo aí? Então ele vai falar ali no verso 27, né? Ó, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E aqui a gente começa a ver algumas características do pai que a gente precisa entender, e algumas características do filho que muitas vezes vai falar com aquilo que da maneira como a gente às vezes acha que Deus é. Porque a gente começa a ver um filho, esse filho mais velho, tão desconectado do pai como o filho mais novo era. Porque a gente gosta de falar, né, filho pródigo, é aquele que errou, é o que pegou a herança, uma série de coisas. E na verdade ele quis pegar a herança do pai antecipada porque ele não tinha um sentimento de pai, ele estava mais interessado naquilo que o pai tinha do que de quem o pai era, de quem o pai significava para ele. Mas com o filho mais velho era a mesma coisa. Porque quando ele volta e vê uma festa acontecendo na casa dele, o que acontece? Ele não sabe o que está acontecendo. Sabe o que isso quer dizer? Muitas vezes nós temos a filiação de Deus, nós chamamos Deus de Pai, mas muitas vezes a gente não vai saber quais são os anseios que o Pai tem. A gente não vai saber as prioridades que o Pai tem. Se a gente não estiver verdadeiramente conectado a Deus, muitas vezes vão acontecer festas por aí e a gente vai ficar olhando, não sabendo o que está acontecendo. A maior expectativa daquele pai era que o filho mais novo retornasse para casa. Como que eu entendo isso? Porque vai falar que quando o filho mais novo voltou para casa, o pai estava na porta esperando o seu filho. O pai estava ali numa expectativa que o seu filho voltasse, ou seja, aquilo que mais incomodava o coração do pai era o fato do filho mais novo estar fora de casa e não ter voltado. E detalhe, a gente vai ver que quando o filho aponta no horizonte, o pai sai correndo, gruda no seu pescoço e começa a beijá-lo. Talvez isso a gente não consiga entender muito bem na cultura que a gente vive, a cultura ocidental. Mas para uma cultura oriental como os judeus, para um pai sair correndo, abraçar o seu filho e enchê-lo de beijo, era sinal que o pai estava se colocando na mesma posição do filho. Que é o que o Senhor Jesus fez por nós. Erramos, quando ainda não somos recebidos por Jesus, temos uma natureza pecaminosa, por mais cesta básica que a gente dê, por mais boas ações, por mais velhinhas que a gente atravesse por dia, ainda a palavra de Deus vai dizer que nós, sem a natureza de Cristo, nós somos pecaminosos. Nossas ofertas não chegam com um aroma suave na narina de Deus, porque Deus, Ele não olha as nossas boas ações. Deus, Ele olha em nós para ver quem habita dentro da gente. Se Jesus não estiver habitando dentro da gente,
A palavra de Deus vai dizer que nós fazemos obras mortas, que beneficiam somente o mundo, mas não beneficiam o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, e nós vamos ver isso aqui hoje, nós vamos enfatizar muito bem isso aqui, que o nosso relacionamento com Deus não se baseia naquilo que nós fazemos. O relacionamento com Deus se baseia em quem nós somos. E a partir do momento que nós somos uma nova criatura no Senhor, nós vamos sim verdadeiramente sermos pessoas que venhamos a manifestar boas obras em amor. Porque foi para isso que o Pai nos designou. O que vai dizer lá em Efésios capítulo 1? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E nos predestinou como filhos do seu amor, para fazermos boas obras por Jesus Cristo. Ele nos predestinou para que a gente possa fazer boas obras. E essas boas obras só vão fluir do nosso coração a partir do momento que Cristo habita em nós. A partir do momento que o Deus que se fez carne, viveu as mesmas aflições que a gente vivia, morreu por nós, mas deixou o seu Espírito. Ou seja, esse seu Espírito fala daquilo que move ele e também fala da sua motivação. Ou seja, você que recebeu Jesus na sua vida, você tem as motivações de Jesus dentro de você. E sabe qual que é o serviço do inimigo? É tentar encobrir de nós essas motivações que Jesus começa a nos envolver, a nos impulsionar. Sabe aquele negócio que você sente que tem que fazer e fala: isso aqui é coisa da minha cabeça? Isso aqui não pode vir de mim? Isso aqui não parece comigo há um dia atrás, isso aqui não parece comigo há uma semana atrás, isso aqui não parece comigo há um ano atrás. Por quê? Porque Jesus ele tem um poder de nos transformar. Não é uma obra de um dia para a noite, mas é uma obra progressiva em nós, que no momento que menos você espera, você percebe que você está fazendo coisas que Jesus fazia. Fazia tempo que eu não ia lá no restaurante do Michael. O Michael não está aí, né? Ele falou que vinha hoje. Fazia tempo que eu não ia no restaurante do Michael, eu fui hoje. Saí da academia, fui para lá. E na hora que, parece que a gente atrai. A gente começa a atrair esse tipo de coisa. Eu parei o carro na esquina antes do restaurante do Michael, em frente ao posto. Surgiu uma mulher da esquina do nada. Parecia que ela tinha uma câmera ali para poder me abordar. E a mulher veio para cima de mim. E ela já veio meio sem jeito. Ela falou: oi, moço, dá licença. Falei: pois não. Acho que você já sabe mais ou menos o que eu vou pedir. Já veio entregando ouro. Para mim, eu já entendi que ela ia pedir dinheiro. A mulher com uma faixa aqui. Ela falou: eu não consigo emprego, eu estou aí para a rua, eu era morador de rua, agora eu consegui uma casinha lá perto do shopping, não sabia nem falar o nome do shopping, que eu entendia do Via Vale. E o senhor não tem como me ajudar? Gente, se isso fosse há um tempo atrás, talvez eu ia virar as costas e sair andando. Mas eu me interessei por aquela mulher. Ou seja, não eu, Alisson, o Cristo que habita em mim se interessou por aquela mulher. E eu falei para ela, eu vou te ajudar, calma, mas você precisa de Jesus na sua vida. Porque Jesus não te chamou para você ser uma pedinte. Jesus não te chamou para você ser uma dependente de pessoas que te dão uma esmola. Jesus te chamou para ser uma pessoa que dê esmola para outras pessoas. Ela falou: mas eu não consigo arrumar emprego. Eu falei: em primeiro lugar, você precisa de Jesus na tua vida para transformar o teu coração. Não é uma religião, não é um cumprimento de regras, não é deixa aquilo, deixa isso. Mas você precisa de Jesus habitando dentro de você para que você venha mudar de vida. Aí eu dei um dinheirinho para ela e falei: posso orar por você? Ela falou: pode. E aquele pé dela cheio de varizes estourada aqui. Eu falo para você, tem coisa que não é de mim. Eu fui naquilo no automático. Eu simplesmente me ajoelhei, coloquei a mão naquela machucado dela. Eu falei: Senhor, cura ela. Não fiquei fazendo nenhum carnaval. Eu falei: Senhor, ela precisa de cura ela. Teu Espírito é capaz de curá-la. E na hora que eu levantei, ela falou: moço, deu até tontura em mim agora.
Falei, pois é, Jesus, ele passa aqui, né? E eu falei, moça, nossa igreja é lá. Ela falou, esses dias mesmo eu estava conversando com meu marido, e o meu marido falou, será que isso que a gente está passando não é falta de ir na igreja? Eu falei, não é que é falta de ir na igreja, é falta de Jesus. Falei, deu o endereço da igreja, ela falou, você não tem um cartãozinho? Eu falei, não tenho, nossa igreja não tem cartãozinho. Falei, mas lá na rua do posto, desce lá o posto de São Gonçalo que a gente vai ajudar você lá de alguma forma. Mas percebe que, eu falo que por mim, ainda que eu era pastor, algum tempo atrás isso aí era quadrado para mim, eu não conseguia fazer. Mas quando Jesus ele habita dentro de nós, ele começa a trabalhar e começa a nos conduzir a atitudes conforme ele tomaria. E gente, descansa o teu coração se você ainda não consegue fazer algumas coisas. Porque às vezes a gente se culpa muito pelo fato de a gente ainda não conseguir cumprir algumas coisas que a gente vê as outras pessoas fazendo. Mas sabe o que é o mais importante? O desejo de Jesus habitar dentro de você para que você consiga fazer. É uma vitória a cada dia, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, até chegar à estatura de varão perfeito. E a gente vai ver esse jovem que estava dentro da casa, juntamente na casa com o pai, mas não conhecia o coração do pai. Pergunto para você, quanto tempo que você entra no seu secreto e você gasta em conhecer os anseios e o coração do pai? Porque, como eu disse, somos especialistas, aprendemos a barganhar desde criança. A educação que nos foi dada é uma educação baseada em barganha. Passa de ano que eu te dou uma bicicleta. Fica comportado que eu te dou um celular. Vai não sei o que eu te faço isso. Se você fizer isso, você não vai receber isso. Se você tal, não acontece tal. Barganha. Esse jovem vivia na base da barganha com o pai. O problema é que quando nós olhamos para o nosso pai como aquele homem que fica na barraquinha da feira da breganha ou da barganha, né? A gente vai para essa barraca tentando negociar com ele. A gente vai para essa barraca ao invés de conhecer a pessoa para saber o que ela está necessitando, do que ela vive, por que ela está ali. Nós gastamos o quê? Gastamos mais tempo para falar o que eu tenho que dar para você dar aquilo para mim. O que eu tenho que fazer para você fazer algo para mim. E o reino de Deus não é baseado no fazer, o reino de Deus é baseado no ser. Porque muitas vezes, se a gente não basear o nosso mover no Senhor, no ser, a gente vai estar dentro da casa do Pai, sem saber os anseios do Pai. E existem alguns anseios do Pai que são centrais, é lógico. Ganhar pessoas para Jesus, fazer o bem, não julgar para não ser julgado. E já ensinei para vocês o que é esse não julgar para não ser julgado. É você não julgar, você julgar segundo a reta justiça. O que é julgar segundo a reta justiça? Segundo a lei de Deus. Ou pelo menos da mesma forma como Deus me julga, eu vou julgar as outras pessoas, sem ser com uma balança enganosa. Basicamente é isso. Mas você tem que julgar. Se o cara lá está roubando lá na frente, você tem que olhar e falar, o cara está roubando, eu não tenho que andar com ladrão. É básico. Mas enfim, esse jovem, mas existem algumas características que Deus vai pedir para algumas igrejas, ou para você individual, que são coisas específicas. Deus tem um plano específico para cada um de nós, e a gente precisa conhecer o coração do Pai, para saber quais são os anseios, e qual a expectativa do Pai com relação a algumas coisas. Esse filho mais velho, ele estava alheio. Sabe por quê? Porque ele tinha uma segurança de uma herança que ele iria receber, ainda que essa herança tivesse sido dilapidada pelo irmão mais novo, na sua terça parte. Mas ele tinha 70% de todos os bens do pai para poder receber. E tanto o filho mais novo, que quis resgatar a herança antes do tempo, estava errado, como também esse filho mais velho. Por quê? Porque ele descansava na expectativa daquilo que ele iria receber lá na frente.
O que diferencia os dois nesse primeiro momento é que um quis resgatar logo aquilo que lhe pertencia e o outro estava tranquilo, descansando em berço esplêndido, esperando as coisas chegarem. E quantos de nós não somos assim? Mais uma pergunta para você nessa noite. Se Deus falasse para você assim, Deus aparecesse para você no seu quarto lá, né? Chegasse de tapete, como Aladim lá, né? A partir de agora, porque às vezes a gente fala sempre a outra parte, né? O que queres de mim, né? Porque Jesus já fez isso, ele chegou para alguém e falou, ó, o que você quer que eu te faça? Fala aí. Mas se vamos inverter essa sentença? Se Jesus chegar para você e falar assim, ó, a partir de agora, tudo que você me pedir, eu não vou te dar. Você continuaria servindo esse Jesus? Porque a nossa natureza caída lá de Adão ainda berra dentro de nós. E por mais que a gente fale que não, fala, eu sirvo a Deus, fomos criados para te adorar, Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais do que a mim. A gente louva, a gente grita, a gente pula falando essas coisas, mas lá no fundinho a gente sabe. E a gente tem aquela expectativa que Jesus ele vai resolver aquele nosso problema. A gente tem aquela expectativa que Jesus ele vai, como diz o evangeliquez, ele vai realizar as nossas promessas. Agora eu pergunto, se Jesus a partir de hoje falar assim, ó, eu gosto de falar, né? A partir de hoje acabou as bênçãos. Que o crente gosta de vir para a igreja para buscar bênção, né? Eu vou buscar minha bênção na igreja. E se Jesus falar para você hoje, não tem mais bênção. A bênção que eu já dei, já foi, aconteceu na cruz. Você vai ser salvo. Se eu voltar, você troca de corpo. Se você morrer antes disso, você desce o seu corpo para baixo. A sua alma e seu espírito vai lá habitar comigo e a gente vai caminhar junto. Fora isso, não tem mais. Não tem prata, não tem ouro, não tem nada. Será que a gente continuava a servi-lo com a mesma intensidade, com a mesma ousadia? É isso que Deus quer cortar da gente hoje. É nesse nível que a gente tem que chegar, porque quando a gente não conecta e não depende a nossa adoração a Deus a um recebimento de alguma coisa, a nossa fé se torna genuína e saudável para nós. Porque quantas vezes eu falo no meu início de conversão, foi assim. Eu foi me apresentado o Jesus da barganha, o Jesus da troca. Então, como acho que eu já disse até isso aí para vocês. Então, eu vim de um passado que eu tinha problema com mulher. Então, Deus estava trabalhando em mim para eu não ficar mais olhando no traseiro das mulheres. Então eu conseguia ficar um dia sem olhar no traseiro das mulheres e falava, uau, Jesus agora consegui minha bênção de hoje, porque hoje eu não olhei, não virei o meu pescoço para trás. Não olhei para mulher nenhuma nesse dia, uau. Lá no fundo do meu coração estava, Jesus está me devendo uma bênção. Só que não funciona dessa forma. Só que daí o que acontecia? No outro dia, eu não me aguentava e acabava olhando para 1, 2, 3 e ficava desesperado. E agora? O que vai ser de mim? Jesus vai me destruir. Eu fui para Jesus totalmente endividado, né? Devendo tudo. Aí eu falei, e agora? Fiz isso agora, Jesus não vai saldar as minhas dívidas. Gente, tem gente que vive dessa forma e é um inferno viver uma vida com Deus dessa forma. Deus não se baseia nas nossas performances. Deus não se baseia no nosso empenho. Deus não se baseia no nosso resultado. Deus se baseia no nosso amor por Ele. E quanto mais nós o amamos, mais nós abdicamos de receber qualquer coisa em troca. Porque a presença dEle, habitar na mesma casa dEle, se torna um presente para nós. A gente vai ver Deus, quando Ele começou a se manifestar de forma mais clara para o seu povo, ali no deserto, e Ele começa a instituir tribos, e Ele vai falar assim, ó, a tribo de Levi, eles vão me servir na minha casa.
E eles não terão porção alguma na terra, não terão herança alguma, eles não vão ter terreno, eles não vão ter vaca, eles não vão ter ouro, eles não vão ter prata, eles não vão ter qualquer coisa na terra, porque a herança deles sou eu. A gente vai ver que uma das tribos que mais se aproximou das manifestações de Deus foi a tribo de Levi. Os sumos sacerdotes eram da tribo de Levi, eram homens autorizados a poder entrar no lugar santíssimo. Sabe por quê? Porque aquilo que eles viviam era baseado no relacionamento que eles tinham com Deus e não naquilo que eles iriam receber. Eles tinham a segurança que o Pai estava cuidando das suas necessidades. Porque o dízimo era todo voltado para essa família fazia um rateio, e ali eles viviam tranquilos, sem necessidade alguma, porque o Pai estava cuidando deles. Mas por que o Pai estava cuidando deles? Porque o prazer deles era habitar com o Pai. Quer ver Deus cuidar de você nos seus mínimos detalhes? Para de barganhar com Deus. Quer ver Deus encher o teu coração de alegria? Para de fazer negociata com o Senhor. Para de querer oferecer algo em troca, porque Deus não precisa do teu sacrifício. Deus não precisa do teu jejum para fazer alguma coisa, ainda que o jejum seja muito bom, mas o jejum é bom para você. O jejum não muda o coração de Deus. A tua oração é muito boa para você, mas a tua oração não vai mudar o coração de Deus. Sabe o que muda o coração de Deus? Corações sinceros em querer agradar ao Pai. Quando meu coração é sincero em querer agradar ao Pai, todas as coisas vão fluir de maneira agradável nas nossas vidas. Então a gente vai ver um jovem totalmente alheio àquilo que estava acontecendo. Então ele vai dizer assim: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha para você ver como a gente serve a um pai que não precisa de nada nosso. Porque o pai estava alegre, ou seja, o pai não estava triste. Não é porque a gente vai ver que a preocupação do pai era o filho. O filho que tinha se perdido. Todo motivo de festa era para o filho que tinha se perdido. Em nenhum momento o pai vai falar: é o filho que perdeu parte da herança, porque Deus não está preocupado com aquilo que você perdeu. Deus está preocupado em nos resgatar de volta. Talvez você tenha feito más escolhas na tua vida. Talvez você tenha errado na tua vida. Talvez você tenha se perdido dos caminhos do Senhor. Mas há tempo de retornar. E quando eu falo retornar, não é só retornar para a igreja. Retornar a um estilo de vida a agradar ao Senhor. Porque aquilo que já se perdeu, o Senhor já contou como perda. Mas Ele não está preocupado com coisas, Ele está preocupado com pessoas. Jesus, Ele se preocupa com pessoas. A festa que Ele faz é porque uma pessoa retornou. A festa que Ele faz é porque você mudou de mentalidade. O filho só voltou porque houve o quê? Uma mudança de mentalidade. O que houve com o filho mais novo, e o que aconteceu com ele naquela tribulação, quando ele cai em si, ali houve uma metanoia, uma mudança de mente. Houve uma conversão genuína. Conversão genuína é o quê? É quando você está indo para um caminho, e o que acontece? Você se converteu, você volta pelo caminho a qual você nunca deveria ter saído. Você vai em direção à tua origem. Então conversão não é você sair de um lugar e ir para outro, não. É você sair de um lugar e voltar à tua origem. E a tua origem é Deus. Porque vai dizer que você foi projetado nele ainda antes da fundação do mundo. Você já existia no coração do Pai. E quando o Pai, ele nos gera no seu coração, é como se todas as coisas já estivessem feitas. Porque Deus, Ele não é Deus de falar que é uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Então, Ele
Ele volta novamente, um novilho cevado foi, e o seu pai estava alegre pelo fato do seu filho ter voltado com saúde. O que Deus se importa é com a tua saúde espiritual. E não é aquilo que você acumula na terra que vai fazer a diferença para você, ainda que isso seja muito bom, desde que ganhe de forma honesta e de forma equilibrada. Mas o que Deus se importa é com a sua saúde espiritual, com o fato de você conseguir acessar os céus. É isso que vai gerar festa no céu. Há uma festa gerada nos céus todas as vezes que você consegue acessar os céus para poder ouvir a voz de Deus. Porque somente a voz de Deus vai encher o nosso coração de alegria. A gente pode ouvir palavras doces, pode ouvir boas notícias aqui na terra, mas isso passa. Isso passa. Mas aquilo que a gente recebe do Senhor, Ele permanece para sempre. E sabe o que aconteceu? Vai falar que ele se indignou e não queria entrar. E esse se indignou é uma palavra grega chamada orgizo. Sabe o que o orgizo faz? O cara ficou muito bravo, o cara ficou irado, o cara ficou bravinho. E quantas vezes nós não ficamos bravinhos com Deus, pelo fato de nós termos nos aplicado tanto, a gente ter orado tanto, a gente ter desmarcado tal compromisso, e aquilo não ter dado certo, e a gente aparentemente não ter recebido o pagamento por aquilo que nós, entre aspas, merecíamos. Quantas vezes Deus já falou assim para mim, ó, vai lá e vai falar de Jesus para fulano. E eu voltei de lá frustrado, sem a pessoa ter recebido Jesus. E às vezes a gente vai tirar satisfação, a gente vai falar com Deus, o Senhor me trouxe para isso. Eu lembro que era novo convertido. E eu fui na praça, o Espírito Santo falou assim comigo, ó, vai lá na Praça Santa Terezinha e vai panfletar lá, vai levar aqueles folhetinhos para as pessoas. E eu fui lá, e tinha as rodas de maconheiro lá, eu ia levar os bilhetinhos lá de Jesus para os maconheiros tudo, oh, beleza, tchau, beleza. Até que eu vi uma senhorinha, uma velhinha sentada no banco. Falei, a senhorinha é facinho, né? Uma velhinha mesmo, senhorinha. Fica bem. Aí na hora que eu cheguei para ela, eu falei, oh, senhorinha. Rapaz, dá licença. Eu vim aqui falar de Jesus para a senhora, entregar, ela puxou um pedaço de pau, ela veio correndo atrás de mim, gente. Veio, acabou o evangelismo. Acabou, catei o carro e vim embora para casa. Cheguei em casa bravo, falei, uma velhinha, eu falei para os maconheiros, tudo, amém, cara. Tá, beleza, mano. Na hora que eu chego para a velhinha sai correndo com um pedaço de árvore atrás de mim. Fui tirar satisfação com Deus. E Deus falou, eu te chamei para falar do meu nome, eu não te dei garantia de nada. Eu te chamei para fazer aquilo que eu te mandei, eu não te chamei para você ter resultado. Percebe que a gente, parece que a gente entra numa corporação chamada igreja, e nessa corporação parece que a gente começa a buscar resultado para ter uma participação de lucro no final do ano. Não é assim que Deus faz. Deus te chama para uma missão, e essa missão cumprida gera a satisfação do Pai, ainda que não gere um resultado visível, e é isso que vai alegrar o coração de Deus. Não adianta a gente ficar indo lá tirar satisfação com Deus. Foi o que aconteceu com ele. Ele começou a ficar indignado e não queria entrar, não queria fazer parte daquilo que fazia a alegria do seu pai. Percebe que quando a gente não recebe as nossas respostas como nós esperávamos que iríamos receber, a gente não quer fazer parte da alegria de Deus? E a gente começa a ficar amargo. Percebe com pessoas quando começam a se desconectar do Senhor, elas começam a olhar dentro da igreja e falar, ali é panelinha tal, ali é panelinha não sei de quê, ali é não sei o quê. Começa a apontar uma série de erros. Por quê? Porque
parou de se alegrar com aquilo que o pai se alegra. E o pai se alegra não só naquilo que está dando certo, mas o pai se alegra em ver os seus filhos buscando a sua face. Ainda que nesse processo de buscar a face de Deus, alguns filhos vão errar. Deus sabe, ou você acha que Deus não sabe que você vai errar? Ou Deus, na sua presciência, não sabe que você pecou? Existe uma grande briga, agora a briga está esquentada aí na mídia, né? Por causa de pastores que estão brigando por calvinismo e arminianismo, né? A mídia está quente aí por causa disso. Tem pastor famoso brigando aí, se degladiando por causa disso. Porque um crê no arminianismo, que é uma visão teológica. Tem nada de 100% Deus. É uma visão teológica que crê que o homem faz as suas escolhas por Deus ou não. E tem o calvinismo, que é uma linha teológica, que fala que o homem já foi, alguns já foram escolhidos para ser salvos, e outros foram escolhidos para a perdição. E a gente vai ver que na real não é nada disso. É que Deus, na sua presciência, já olhou lá na frente e sabe quem vai se converter ou não. Simples assim. E aquele que ele sabe que vai se converter, ele consegue se relacionar melhor com essa pessoa. Porque é uma construção de caminho. Então a gente vê pessoas brigando por algumas coisas que Deus não se envolveu com isso. E vai dizer que depois que esse menino começou a se indignar, o pai saiu lá para tentar conciliá-lo. O pai chegou lá para poder resolver essa questão. Agora observe para você ver. Esse filho que se achava abandonado, esse filho que estava cheio de razão, esse filho que estava indignado com o pai, ele não consegue enxergar uma característica que o pai estava fazendo para os dois. Porque da mesma maneira que o pai saiu para receber o seu filho que estava voltando, vai dizer que o pai, ele sai para conciliar o filho que estava querendo sair. O problema é que quando nós estamos indignados com a nossa barganha que não deu certo, a gente começa a olhar somente aquilo que nós achamos como o lado negativo de Deus. Mas creia em uma coisa, tudo aquilo que Deus está fazendo para o servo fiel, Ele está também fazendo para o servo que não está andando de maneira correta com Ele. O problema é que a nossa visão fica tapada para poder enxergar essas coisas. Porque uma vez que nós somos filhos, nós não deixamos de ser filhos. Não tem esse negócio de deixar de ser filho. Deus não deserda ninguém. Somos nós que nos afastamos do Senhor. Mas vai dizer, agora olha a fala do filho. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Começa a ver que esse jovem, ele não servia ao pai com a motivação correta. Ele servia ao pai esperando ao menos um cabrito do seu pai. E não servia o seu pai por quem o pai era. Não servia o seu pai para alegrar o seu pai. Esse é o grande erro, meus amados. A gente tá, lá no fundinho, a gente acaba servindo a Deus para Ele quitar as nossas dívidas. Nós servimos a Deus sem transgredir, para Ele poder curar as nossas enfermidades. Nós servimos a Deus para poder andar na linha, não faltando. Eu não posso faltar culto. Mas por que você não falta? Por que você não pode faltar culto? Você não falte culto mesmo, amém. Mas o problema é, por que você está querendo faltar culto, ou por que você não falta ao seu culto? Porque às vezes eu não estou faltando o meu culto por medo de não receber aquilo que eu espero do Senhor. E fazer por medo não vai gerar nenhum resultado na tua vida. Porque aquilo que nós fazemos para Deus tem que fazer por honra e não por medo. As pessoas da antiga aliança faziam por medo, porque se não fizessem,
alguma coisa poderia acontecer, mas na nova aliança isso mudou. Na nova aliança nós nos aproximamos de Deus não mais por medo daquilo que Ele vai nos punir. Nós nos aproximamos de Deus pela honra que nós devemos a Ele. Então quantas pessoas vêm aqui no momento de oferta e falam, eu vou ofertar agora. Mas você vai ofertar por quê? Porque você tem medo do devorador? Não tem que... Eu era assim, eu falo porque eu era assim lá atrás. Recebia dia 5. Se no dia 6 eu não colocasse meu dízimo, no dia 7 eu estava desesperado em casa. Nossa, amor, prepara aí que o devorador vai vir dando voadora na gente. Segura aí que o devorador vai vir, ó. E se tivesse no dia que estava próximo de acabar o gás acabasse, eu falava, aí ó, devorador. Furasse o pneu então, aí ó, o devorador já colocou um prego ali. Gente... Com Deus não é assim, a nossa caminhada com Deus ela é suave, a partir do momento que nós fazemos por honra. Então por que eu venho ofertar a Deus? Porque eu quero honrar aquele que morreu por mim, porque eu quero honrar aquele que cuida de mim, porque eu quero honrar aquele que me dá alegria verdadeira, eu quero honrar aquele que traz paz que excede todo entendimento. Eu quero entregar um sacrifício, eu quero entregar o melhor para Ele. Então, quando eu faço por medo, eu ofereço apenas aquilo que eu tenho que oferecer. Mas quando eu faço por honra, eu transbordo no fazer. Eu transbordo de maneira a ser excelente. Eu estava falando esses dias até com a minha esposa, eu estava numa mesa com alguém. Falaram para nós por aí, que primícia é aquilo que eu recebo primeiro, não é? Mas esses dias eu fui estudar sobre primícia. E primícia, de fato, ela é aquilo que você... são os primeiros frutos, são a primeira colheita de uma semeadura. Mas não é só isso. Primícia é você oferecer o melhor da primeira colheita. Então, quando o camarada ele entrava naquela plantação para poder oferecer o melhor para Deus, ele não ia nos cantos onde a plantação estava mais comida, ele entrava lá no meio e pegava o melhor da sua plantação e cortava e levava ao sacerdote. Por quê? Porque ele estava dizendo assim, eu quero honrar o meu Deus, aquele Deus que fez cair chuva no tempo certo, que fez a terra ser boa, que me deu a semente, eu quero oferecer para Ele o melhor, cultura de excelência. Não porque vou pegar isso aqui, porque senão na próxima colheita eu não tenho mais. Gente, fica tranquilo. A longanimidade de Deus, ela abre espaço para você poder até mesmo errar. O problema é que você vai colher consequências por isso, mas o coração de Deus permanece o mesmo. Porque a religiosidade ensinou a gente a achar que algumas coisas que a gente faz Deus chorar ou faz Deus sorrir lá em cima. Então a gente vem para o louvor na adoração e a gente pensa que Deus está lá em cima esperando. Nossa, não vejo a hora da pastora Elisandra mandar um louvor aqui para mim, porque eu preciso da aprovação dela. Preciso. Vai que ela não fala eu te amo para mim, eu perdi meu dia. Gente, o louvor, numa última análise, o louvor é para nós mesmos. Quando eu declaro que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu tudo, eu estou fazendo uma construção mental. Eu estou tirando algo que antes falava que Deus não servia para nada, e a partir desse momento eu estou dizendo para mim mesmo que Ele é o meu tudo, e isso vai construindo algo dentro de mim, que vai fazendo com que realmente Ele se torne o meu tudo. Como que eu explico isso? Salmo 115. Salmo 115 vai dizer assim, ó. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpam. Façam-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Então está falando que as pessoas que se voltavam para a idolatria, eles serviam a Deus que não serviam para nada, deuses que não falavam. Então automaticamente, a partir do momento que eu adoro esses deuses, eu me torno semelhante a ele. Ou seja, eu viro uma pessoa insensível que não escuta e não fala nada. E Deus é o contrário.
quando eu sirvo a Deus, que é o Deus vivo, o Deus que fala, o Deus que se move, o Deus que escuta, o Deus que cheira, quando eu sirvo esse Deus, todos esses sentidos, eles ficam aguçados segundo a maneira de Cristo. Então você vira uma super máquina. Mas para isso tem que adorar. E adorar não é somente abrir a tua boca no momento do louvor. Adorar é ter um estilo de vida conforme o estilo de Jesus na terra. Você não adora Jesus somente com os teus lábios. Você adora o Senhor Jesus com a tua vida. A tua vida é uma adoração. Quando você trata bem a tua esposa, marido, isso sobe como incenso agradável a Deus. Quando você, esposa, se submete ao marido e é uma adjutora, fazendo com que o seu marido caminhe para o destino profético dele, isso sobe com aroma agradável ao Senhor. Quando eu sou um bom funcionário, isso sobe como louvor ao Senhor. Isso é muito melhor que uma cantoria na igreja, porque cantoria na igreja muitas vezes é desafinado. Então, põe eu para cantar aqui em cima, acaba o culto. Mas quando eu adoro a Deus com as minhas atitudes, não tem desafinação, porque nós agimos conforme o Espírito Santo nos comanda. Então esse jovem começa a mostrar suas motivações ao pai. Estou te servindo há tantos anos, você não me deu um cabrito. Só que o pai não tinha um cabrito para dar para ele. Porque a gente vai ver que para o filho mais novo, ele matou um cordeiro cevado. Ou seja, aquele jovem queria receber algo inferior que o pai tinha para dar, mas desde que fosse feito por meio da troca. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa trocar nada com Deus. Quando você faz por honra, quando você faz por quebrantamento, Ele tem algo muito melhor para te dar do que aquilo que você está pedindo. Percebe para você ver na tua vida. A minha experiência foi sempre assim. Tudo aquilo que eu pedi para Deus, quando Deus me deu, Ele me deu melhor. Perceba para você ver, nunca Deus vai te dar exatamente aquilo que você pediu. Se você pedir 100, Ele vai te dar 200. Porque Ele quer dizer, filho, eu sou muito melhor que você. A gente vai ver Efésios, capítulo 3, verso 20, dizendo, porque Deus é poderoso para nos fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que em nós opera. Por que ele está dizendo isso? Por que ele é muito mais poderoso para fazer? Porque quando nós pedimos com a nossa consciência e com o nosso poder. E para ele mostrar que o poder dele é mais poderoso que o nosso e opera em nós, ele fala, eu vou te dar muito mais. Para mostrar que é Deus. Eu lembro quando eu era solteiro, eu pedi uma langanha qualquer e falava, dá aquela ali mesmo, Deus. O que importa é uma mulher para mim. Aí Deus deu excelente. Ó. E não estou falando isso, é de verdade. Eu olhava, porque chegou num ponto que eu queria tanto casar e não rolava. Porque acho que as mulheres viam que eu muito bonito, assim, um homem desse vai me dar trabalho, né? Então, é muita beleza. Era muita coisa. Aí não rolava. Aí eu falava assim, eu estou cansado já de pedir, pode ser aquela lisinha mesmo. Eu sei que vou ter trabalho com ela, mas pode dar. E Deus falava, não. Aí Deus mandou o melhor. Não precisa agir com barganha com Deus, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Mas tudo aquilo que você fizer, faça por honra. Não faça esperando qualquer cabritinho de Deus. Não vá para Deus esperando migalha. A gente vai ver uma mulher que ela, Ciro Fenícia, ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, dá umas migalhinhas aí para mim, já serve. Porque aquela mulher se colocou numa posição inferior pelo fato da sua nacionalidade. Só que olha que louco que era. Ela estava pedindo migalha. Só que os discípulos que andavam com ele não estavam pedindo coisa nenhuma. E aquilo tocou o coração de Jesus. Porque diante do padrão que eles estavam vivendo, aquela mulher estava acima da média. E Deus se alegra quando nós somos acima da média. Porque Deus não nos chamou para ser na média. Deus não te chamou para ser medíocre. Deus te chamou para ser acima da média. Porque Deus ele nos avalia conforme de forma
de forma proporcional. Então ele vai olhar para um monte de pessoas e vai olhar, o padrão que ele vai escolher é a pessoa que está mais conectada com ele, no tamanho dela. Então ele vai dizer, quando você vai chegar para ele e falar: Senhor, mas eu não sou capaz de te buscar da maneira como você espera. Ele vai falar: é sim, porque fulano busca, fulano busca. Por isso que ele mandou Jesus à terra. Jesus caminhou como homem na terra, por quê? Porque nenhum homem o homem é indesculpável diante de Deus e falar: Senhor, eu não consigo ter uma vida santa. Ele vai falar: é mentira da tua parte, porque meu filho era. E Jesus, ele caminhava na terra como homem e não como Deus, tá? Porque a teoria do 100% homem e 100% Deus, ela é relativa. Ele é 100% homem no céu, ele é 100% Deus no céu, vem para ser 100% homem na terra e se torna homem-Deus no céu. Jesus está homem-Deus no céu, porque há um só Deus, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Homem imortalizado. Homem, além de imortalizado, glorificado. Imortalizado quando? Quando caminhava sobre a terra, atravessando parede depois da sua ressurreição, mostrando as marcas do seu sacrifício. Mas hoje está lá glorificado, porque João sobe lá e vê Jesus com olhos como chama de fogo, cabelos como a branca lã, vestido de linho branco finíssimo, pés como latão reluzente. Ou seja, ele continua como forma de homem, mas uma forma glorificada e potencializada. A mesma coisa vai acontecer com a gente, em nome de Jesus. E ele vai falar: nem sequer um cabrito para alegar com os meus amigos, vindo porém esse teu filho. Olha para você ver a desconexão desse filho. Uma pessoa que faz coisas com barganhas com Deus, ele se desconecta de todo o corpo. Quando ajo em barganha com Deus, o meu foco é somente as mãos do Senhor. Mas Deus não te chamou para focar somente nas mãos dele. Deus te chamou para você fazer parte de um corpo. Ou seja, não é esse teu filho, é o meu irmão. Quando fazemos barganha com Deus, não enxergamos a igreja como um corpo, enxergamos somente a nós mesmos. E na verdade, esse rapaz aqui, ele era um idólatra. Ele não estava preocupado com o pai, ele não estava preocupado com o irmão, ele estava preocupado consigo mesmo. É esse teu irmão, somente eu. Que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Vamos lá. Aqui começa a ser revelado o coração desse jovem. Porque ele vai falar que esse jovem gastou todos os dinheiros todo o seu dinheiro com meretrizes. O que ele vai dizer aqui, ó, com meretrizes, teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Agora eu vou dizer para você, na história, onde está dizendo que ele gastou com meretrizes? Aqui ele está projetando o coração dele. Muitas vezes nós olhamos para as outras pessoas e falamos: aquele ali não presta, aquele ali é linguarudo. Mas sabe o que nós estamos falando? Nós estamos revelando a nós mesmos naquilo que a gente acusa o outro. Romanos capítulo 2 vai dizer: portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, porque condenas a ti mesmo aquilo que julgas o outro, porque tu que julgas, faz o mesmo. Olha o problema desse... Porque não conhecia o coração do pai, porque não tirava tempo em saber quem era o pai, não tirava tempo em saber quem era o irmão. Não diz nada que ele gastou com meretrizes, ele simplesmente dilapidou a sua fortuna, mas não fala nada que ele gastou com meretrizes. Só que para esse jovem, tinha um cordeiro cevado para ele. E não era um qualquer, era o novilho cevado.
Observem bem, não era pega qualquer um, não. Existia, o pai cuidava de um novilho especial para o seu filho. O pai, ele já preparou um novilho especial para você nessa noite, que talvez barganhou com Deus. Ele tem o novilho, ele tem a mentalidade de Cristo para poder colocar dentro de você, para você poder compreender ele e não viver mais de barganha. Porque não é o cabrito que tira essa mentalidade, é o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Quando a gente não está conectado com o pai, a gente não consegue viver os benefícios de estar com o pai, a gente não se sente participante das propriedades do pai. Então, a gente vem para a igreja e acha que a igreja é do pastor. A gente vai para uma empresa, a gente acha que a empresa é do empresário, dono da empresa. A gente vai para a casa de alguém almoçar, a gente não se envolve com aquilo. A gente, se alguém me chamou, que me deu o que comer. A gente não se torna participante de todas as coisas. E Deus nos chamou para nós nos conectarmos uns aos outros. Deus nos chamou para poder nos deliciar de tudo aquilo que Ele proporcionou. Tudo aquilo que é dele é nosso. Aproveite das coisas do Senhor. Mas tudo aquilo que nós aproveitamos de Deus, nós temos responsabilidade sobre aquilo. Então Deus me deu uma esposa, mas eu tenho responsabilidade sobre a minha esposa. Não é simplesmente usar. Não é simplesmente aproveitar daquilo que ela pode me dar, é servi-la também, é uma via de mão dupla. Pessoas que conhecem o coração do pai têm essa responsabilidade, porque esse jovem não tinha conexão nenhuma com esse pai. Mas trabalhava, mas fazia o quê? Uma capa de serviço para poder enganar o seu coração caído. Trabalhava para o pai, mas o seu coração estava distante do coração do pai. Olha para você ver a diferença. Quando ele vai falar com o pai, aqui no versículo 29, ele vai falar assim, quando o pai vai falar com ele: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua. Agora dá uma olhada, olha o jeito que ele fala. Há tantos anos, num ar de cobrança. Mas dá uma olhada no filho que está voltando, o filho pródigo que está voltando para casa. O que o filho fala? Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. O filho que volta chama o pai de pai. O filho que ficou, que só trabalhava, que só queria barganhar com o pai, não consegue chamar o pai de pai. Pergunto para você nessa noite: você consegue chamar Deus de pai? Você consegue ir para o teu quarto no secreto e falar: pai, pai? Porque o pai, ele age em graça. O pai, ele não dá por aquilo que você deu, ele dá por aquilo que ele já deu na cruz. O pai, ele dá ele dá alguém na cruz, ele dá o seu filho na cruz, e esse sacrifício valida para que a gente possa receber todas as coisas por graça. Porque a graça, ela elimina toda a tua meritocracia. A graça, ela vai por terra todo o teu trabalho. A graça, ela faz com que você faça todas as coisas com excelência. Mas isso não vai servir para dar carteirada na cara de Deus, para falar: eu tenho direito a tal coisa. Nós não temos direito a nada. Ele tem direito em tudo em nós. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Gente, vocês estão muito quietos. Estou assustado. Acho que eu estou dando cajadada aqui em cima. Então, amor, você que é especialista aí. Gente, uma coisa a gente tem que sair dessa noite aqui entendendo. Que a partir de hoje a gente precisa oferecer os nossos sacrifícios. A gente precisa servir o Pai, mas com a motivação correta.